Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Coríntios 4:3 que diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Pode se assentar. Amém. O texto que você acabou de ler, ele abre aqui o apelo de Paulo, direcionado, focado exatamente em trazer as complexidades, né, do tempo em que ele estava em relação ao Evangelho, e apelando exatamente à igreja a pregar Jesus Cristo na essência, no contexto de sua essência e de sua plenitude, evitando exatamente essa sensibilização pela sociedade que, depois de ouvir tudo, ainda se diz confusa e indecisa em relação a ele. Amém? Eu tenho dito isso constantemente aqui, que o Evangelho ele não falta informação da parte dele para nós, como que ele qualifica uma sociedade que ela já foi evangelizada e cristianizada e não sabe definir o que quer depois disso tudo. Não há teor de sensibilização por ela, eu digo até de intercessão, pois o parecer do Evangelho desde nosso Senhor é que essa posição incerta, até mesmo incrédula dela, se deve ao fato não porque ela não entendeu a mensagem de Cristo, mas porque ela já tem uma opinião formada e uma decisão direcionada, né, para servir o mundo e o anticristo que vem aí. Enfim, Paulo lhe deixa claro e evidente aqui a atuação de Satanás na esfera da incredulidade, da descrença em relação a Jesus, para que as pessoas não tenham uma relação, uma profundidade, um conhecimento pleno acerca do Evangelho que o nosso Senhor pregou, que é a tarefa e a missão da igreja com você. E nós vamos tentar fazer um pouquinho disso aqui hoje. Amém? Diríamos o seguinte: se o pastor da igreja hoje aqui, Cenáculo da Fé, ela não se focar a anunciar o que Jesus pediu a você, nós cumprimos o plano da subversão, ou seja, da maldade organizada. Nós estamos servindo ao diabo, para você poder entender melhor, o sistema que alimenta nada mais do que as ideias e suposições para distanciar os homens da verdade de Cristo. Então, a igreja Cenáculo da Fé, ela tem uma alegria tremenda na presença de Deus, de se especializar no anunciamento de Cristo, pois é uma das ferramentas que ela usa para provar ao seu Senhor o teor do seu amor, da sua devoção, da sua vontade de servir a Cristo. E eu não falo isso para me prestigiar, e nem também a essa igreja, porque eu entendo que é mais do que a nossa obrigação, do que o nosso dever, diante do que o Senhor fez por nós. Incorpore isso, se revista disso, tá? E não haja de maneira negligente. Eu sei que muitas vezes parece-me que o Evangelho fica
desgastado no ouvido do povo. Parece que ele é rotativo, é taxativo, mas não é. É porque, infelizmente, diante de todas essas complexidades que o mundo tem em relação a Cristo e ao seu Evangelho, não vem de uma sociedade simplesmente ignorante, mas de uma sociedade que já adotou a corrupção como seu lema, como seu estilo de vida. Eu tenho pregado sobre isso daqui. Então não se sensibilize por quem já conhece, se sensibilize por quem nunca ouviu. A prioridade agora é eles. Amém? Irmãos, mas uma outra coisa importante que Paulo também ele ressalta aqui. Os princípios da fé, os valores relativos a Cristo e ao que ele pregou, eles não são eternos. E quando a gente fala eterno, a gente diz estático, pedra angular, posta na esquina. É isso. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, os princípios que ela nos prega, que ela pede para nós amarmos por Jesus Cristo, eles podem ser modificados, deteriorados, amenizados com o tempo? Não. São eternos, são estáticos, estão ali, permanentes, para serem usados por pessoas que realmente respeitam a vontade de Deus. Eu e você, a gente pode mudar de opinião. Nós somos seres humanos miseráveis, carnais, pecadores, que Jesus precisa fazer alguma coisa por isso. Mas Deus, ele não tem por caráter a articulação, e muito mais a mudança de procedimento, de opinião e de vontade. Isso a Bíblia, ela é explícita. Deus, ele exerce a sua soberania, o seu caráter e a sua vontade de uma maneira única, eterna, linear. Então, pelo amor de Deus, irmão, se você não tem problemas com mudanças de procedimento e comportamento de fé, se você procura servir a Cristo de maneira legítima e conhece alguém que não faz isso, ajude, socorra. A coisa está feia, irmão. O povo está cuspindo na cruz, sem peso de consciência. Mas eu entro aqui na questão de que quando nós vamos em busca dessa essência, dessa plenitude, desse princípio eterno, desse mandamento eterno, desse modelo, né, de exercício de fé que a Bíblia tanto prega, ela tanto ensina, e que veio por intermédio de homens de fé. Quando a gente sai à procura de reconhecer isso, nós não conseguimos mais encontrar nos dias de hoje. Então é impossível nós não termos uma crítica diante de tudo que está acontecendo relacionado ao cristianismo e igreja. Porque quando nós vamos em busca do que é real, do que é verdadeiro, do que é puro, procedente, enraizado de Jesus, no que está acontecendo hoje, no cristianismo, nós não conseguimos mais enxergar e ver esses princípios sendo anunciados e praticados pelas pessoas que dizem ter a fé. O meu Senhor diz que a decadência desses princípios é o fim. Quando os homens não mais terem por eles desejo, vontade e até interesse de preservá-los, acabou, chegou o fim. Não tem mais por que a igreja continuar aqui nessa terra. Então eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, de dizer ao amado irmão que existem erros que a gente olha lá para trás, que foram cometidos e repetidamente continuam sendo nos dias atuais. Nós olhamos lá para trás e nos deparamos com coisas tão horrorosas, horripilantes, que foram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, que continuam ainda sendo utilizadas como ferramentas satânicas, malignas contra a obra do nosso Senhor. E o que isso quer dizer para nós? Esses mesmos erros presentes na modernidade, na visão contemporânea, que é um sistema que ainda existe,
e que o seu único objetivo, com tudo que ele propaga ou opera, é sacrificar a igreja, torná-la ela um opróbrio, uma obra de escândalo, de contradições, e ofuscar os olhos das pessoas, fechar os olhos dela, melhor dizendo, para que elas não contemplem a face verdadeira do Senhor e sintam a sua essência, sintam o seu cheiro. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. A alienação, ela é um sistema visto na história do cristianismo, operante na história do cristianismo, e hoje muito mais ainda se percebe e se vê dentro das igrejas, que essa serpente continua atuando e fazendo de todas as formas para que a ignorância prevaleça sobre o conhecimento. Então, pelo amor de Deus, reaja. É um apelo que o pastor, eu estou dizendo aqui ao irmão, estou fazendo aqui por mim mesmo. Reage, irmão, não fique de boca calada, não. Entre dentro dessa circunferência, né, que é a ignorância prevalecendo sobre a verdade de Cristo. Entra lá e guerreie e batalhe. As almas estão precisando de nós. O Senhor chama a igreja para um compromisso real. Amém, Jesus? E até que ponto a chamada política do pão e do circo se implementa na igreja contemporânea atual? Uma expressão que tem um fundo histórico de como Roma governava a plebe e os ignorantes. Um sistema político que ela implementou exatamente para manipular as pessoas enquanto ela se fortalecia e se enriquecia. Até que ponto nós hoje podemos dizer que não só na sociedade, até dentro da igreja, esse mesmo erro continua sendo praticado e aceito no meio daqueles que se dizem cristãos. Então, pastor, eu vou fazer uma clareza dessa parte histórica aqui. Eu queria que você prestasse atenção, em nome de Jesus, porque é visível que o mesmo sistema que usurpou o nome de Cristo lá atrás, inclusive, para, por intermédio de uma fachada chamada igreja, conquistar o mundo e se enriquecer mais ainda, continua de maneira espiritual e até institucional dentro de muita igreja cuja sua placa se chama Jesus Cristo. E até que ponto nós estamos comprometidos com isso e aceitando isso, se é que estamos. Eu não posso falar por todo mundo aqui. Mas mais ou menos no uso histórico, Roma era uma forma política de atuação. Sua visão era cosmopolita e republicana. Para os irmãos que estão me ouvindo aqui hoje, é uma coisa tão importante eu dizer isso daqui, porque o cenário histórico que ela representou pode estar emoldurado nisso que nós estamos olhando lá fora agora, que é um conceito sociológico de que ainda nos dias de hoje a famosa expressão pão e circo continua sendo visto, praticado pelos políticos e pelo sistema governista. A mesma forma de manipulação e de influência na ignorância continua sendo o caminho da ascensão daquilo que nós chamamos anticristo. Então a famosa expressão pão e circo, no termo mais técnico de Roma, significava para ela evitar rebeliões por parte de classes mais pobres contra a sua política imperialista. E ela buscava controlar a sociedade e conter a sociedade, os seus ânimos, para uma não estabilização social, oferecendo pão e diversão gratuita, atividades, entretenimento, jogos, e era assim o conceito. Enquanto eles comiam e se divertiam à custa de Roma, Roma implementava os seus negócios e dominava mais ainda. Então se prova na história que a sociedade, que os ignorantes, que os pobres, que os miseráveis, eles se conformavam em
receber o pão e a diversão, ao invés de viverem a sua própria identidade e terem a sua própria opinião, a liberdade de pensar por si mesmo. E se fundamenta na história que o Coliseu, aonde muitos cristãos foram massacrados inclusive, passou a ser um instrumento de propagação e difusão da filosofia grega e helenista. E um historiador inglês, que eu não vou dizer o nome aqui para não deixar ele popular, ele disse assim mesmo: se o Coliseu for destruído, toda Roma também será, e o mundo com ela. Mas enquanto ele permanecer de pé, Roma continua dominando. A opinião dele era que enquanto Roma tivesse condições de atrair o público para dentro daquela circunferência e dar a eles essas duas coisas, a barriga cheia e o entretenimento, Roma continuaria vencendo e triunfando. Por isso que, na opinião socióloga, na opinião política, é mais do que perceptível e visível que o sistema que o anticristo vai usar para governar, todo ele foi arquitetado, elaborado e organizado em cima desse parecer: a alienação, a política de como alienar as pessoas, isolar suas consciências, fazerem elas adormecerem, dormirem, enquanto eles governam, enquanto eles ganham poder. O anticristo, que eu já falei aqui para os irmãos, que é um termo bíblico, apocalíptico, de um homem literalmente que vai governar esse mundo debaixo da corrupção, ele não existe, ele não se inicia numa identidade, ele se inicia num processo político que começa lá no Egito e chega para nós como um império. O diabo não vai trazer o anticristo nessa terra para a sociedade engolir suas propostas como se fosse o único dia da sua aparição e ascensão, porque é um trabalho de séculos, de décadas, de milênios, que a sociedade vem sendo modulada, que ela vem sendo manipulada, que o seu comportamento vem sendo calculado, porque infelizmente tem pessoas que se conformam e permitem doar a sua consciência e a sua própria opinião por fatores supérfluos, miseráveis e superficiais. Eu, quando me converti e aceitei o meu Senhor Jesus, muita coisa que eu era ignorante, Deus mudou na minha vida. E muita coisa que eu não enxergava do sistema e do mundo que eu vivia, hoje eu enxergo. E eu agradeço ao meu Senhor, porque você sofre quando você vê as coisas como são. Mas em compensação, você não está mais lá, sendo manipulado por eles. Amém, Jesus? Você sofre, você até muitas vezes adoece, você não tem vontade de estar no meio deles e até de existir para eles, porque as coisas são claras para nós quando nós enxergamos debaixo da luz de Cristo, do que o mundo é, do que ele vem sendo, do que ele vai ser. Mas por um outro lado, a gratificação é essa, eu como crente, como cristão, de que hoje, nesse exato momento, a minha consciência, a minha vida, o meu pensamento, os meus planejamentos pessoais, não são instrumentos do homem e do seu sistema, mas instrumentos da justiça de Deus e da sua salvação em Cristo Jesus. Honras e glórias ao nosso Senhor, pois a sua luz nos libertou. Amém? Então essa forma de manter o povo de barriga cheia, distraídos e impedidos de que eles tivessem a crítica, a própria opinião, ou se revoltassem contra aqueles que estão corrompendo e ganhando à custa da exploração, não é? Aceitando tudo que vem, concordando com tudo que vem, e é imposto como se fosse uma coisa boa, mas eles sabem que não são, mas aceitam porque é moda, aceitam porque
eles precisam estar dentro desse padrão, dentro dessa modernidade. A igreja já não. Nós não temos problemas com a popularidade. Nós não temos problemas com a falta de modernidade. Nós não temos problemas em se sentir constrangidos porque as pessoas estão indo para uma direção e nós em uma direção oposta. Nossa luz é Cristo, amém ou não? Amém? Nós não agimos e não correspondemos a esses impulsos, a essas mudanças, porque a nossa consciência, Paulo dizia isso, ela está presa em Cristo. O nosso pensamento está escravo de Jesus, cativo em Jesus. Então eu não posso me doar a estas questões revolucionárias, culturais, porque eu tenho um Deus que diz assim para mim: vai para o lado oposto. Vai lá para o lado oposto, aonde o meu filho foi crucificado para te salvar. Então, enquanto a plebe, a ignorância, a corrupção e os corruptores vivem disso, da política da alienação, desde aquele que implementa, daquele que aceita, a igreja, governada por Jesus, ela vive do seu evangelho. Amém, Cenáculo Fé? Então, eu queria convidar os amados irmãos a meditar nesses dois pontos importantíssimos, que faria o seguinte hoje aqui para nós, né? A confirmação de que hoje a chamada política do pão e do circo também faz parte do modelo, do padrão, do comportamento, da visão da igreja contemporânea. E eu vou te provar biblicamente como que isso funciona por intermédio de lideranças e organizações, né? Como que eles atuam nesse campo de alienação. Abre o texto da palavra do Senhor em Marcos 8, versículo 33 ao versículo 38. Amém? Enquanto a igreja vai preparando o conceito mais técnico, lá em Roma, da expressão pão, da palavra pão, não era só a questão da substância, mas a questão também política, de empurrar a goela abaixo da sociedade as teorias, as ideias fantásticas, a mercadoria que incentiva as pessoas a consumir, lucrar, se individualizar. Alienação também é individualismo. Hoje, para nós, no uso técnico, o pão para a política, para o sistema, significa exatamente impulsionar a sociedade a tornar a matéria a coisa mais importante da sua vida, mais importante para o homem. Que é isso que na verdade a sociedade estava conformada a viver naquela época medieval. Aceitar exatamente que o governo explorasse ela em todos os sentidos, desde que os seus ventres estivessem alimentados. A história diz que eles chegavam a colocar o dedo na boca para vomitar o que eles comeram, para poder ir lá e comer de novo tudo ali naquelas horas que eles iam ficar dentro do Coliseu. Para você ver o tamanho do absurdo. Somente para sentir essa sensação de ser saciável, né? De estar repleto, saciado, alimentado e se sentir feliz por isso. Então isso é bom para nós hoje, como igreja, como cristão, vermos o certo sendo trocado pelo errado, Cristo sendo trocado exatamente por elementos superficiais da vida. Abre o texto, lê para o pastor, Marcos, capítulo 8, versículo 33 ao 38, lê em voz alta para mim, por favor. Amém.
Amém. Amém. Então não é coincidência, todo mundo está percebendo aí, e vai perceber mais ainda durante essa pregação, não é coincidência que a palavra pão também seja utilizada na Bíblia Sagrada, porque o pão naquela época, o Senhor sabia, por isso, a utilização dessa linguagem, o Senhor sabia que o pão era um dos alimentos fundamentais do homem naquela época, inclusive para os pobres. Mas ao mesmo tempo em que ele sabia, ele utiliza essa expressão como uma representação memorial da sua morte, do seu corpo, do seu sacrifício. Por outro lado também uma marca de linguagem e simbolismo da palavra de Deus. Então eu começo no texto de Marcos 8, do 33 ao 38, dizendo aos amados irmãos, o que Jesus pregou aí? Ele pregou de prioridade fundamental. Então ele faz o quê? Na sua pregação, uma comparação do que é mais importante: a matéria, a vida ou a alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? O que ele está combatendo aí? A política errada do que é fundamental, do que é necessário, do que é prioritário. Ele veio aqui para dizer a nós o que está errado nesse mundo, o que nós temos que admitir como prioridade. Para mim isso é conversão. Sabe, quando você pega esse ensinamento e faz a comparação do que você vivia, você chega na conclusão com Cristo de que você priorizava coisas na tua vida que para o Senhor não valem nada. Eu não estou querendo desprezar a vida, estou dizendo o seguinte: ela não pode de maneira nenhuma substituir o excelente, tomar o lugar daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, imortal. E o Senhor está doutrinando exatamente isso, por quê? Porque ele já convivia com esse conceito de que os homens se sentem felizes e realizados somente quando eles têm a matéria para viver o seu cotidiano. Não estão doados a coisas eternas, ou querer subtrair ou receber informação sobre elas, porque eles estão dentro daquela ideia, viver a satisfação dia após dia, obter a sensação do ser saciado, de obter a realização material, ou então a ascensão material da sua vida. E o Senhor está combatendo pela doutrina da sua mensagem esse conceito que se penetrou dentro da igreja. Até onde essa política chamada pão e circo domina a igreja contemporânea, a igreja atual. É só você olhar, irmão, quando você estiver dentro dela e você ouvir o pregador incentivar a igreja, chamar a igreja para o compromisso de se estabelecer na sociedade, economicamente, politicamente, materialmente, esteticamente, aparentemente, ele está negando Cristo, porque ele está colocando na frente, como prioridade na frente da igreja, uma escolha que na verdade não vai salvar, vai condenar mais ainda essas pessoas. Então eu pergunto para o meu Senhor: Senhor, o que é mais prioridade e fundamental para a tua igreja hoje? De que ela se salve? O resto é supérfluo. A sensação de estar saciado deve estar direcionado para aquele que conduz a salvação de Cristo na sua alma, e ele se realiza e se gloria por isso. Já aquele que encheu o seu estômago e então se cobriu por uma aparência sofisticada, como todos podem perceber, ele vai se condenar. A pergunta que o Senhor fez nesse texto é exatamente o seguinte:
Quem ama a sua alma, até que ponto estaria disposto para pagar por ela? Até que ponto você estaria disposto a investir nesse teu lado espiritual para que você fosse salvo? Se a tua alma tem uma importância grande para você, você vai fazer de tudo para entender como salvá-la. Ou então cuidar bem dela. Mas a esfera, a ideia do materialismo pensa diferente. Não importa o que você sente, o que você pensa, do que você é feito por dentro. O que interessa é que por fora, todos te respeitam porque você está encaixado nas diretrizes do ser humano bonito, realizado. Quero dizer aos amados irmãos que as pessoas, elas não se envergonham pelo que elas são por dentro, elas se envergonham quando elas não conseguem ser alguém por fora. Suas almas podem estar despidas, sujas, contaminadas, que elas não se importam perante Deus e os homens, mas ficam depressivas e angustiadas e perdidas e querendo se matar quando elas não estão cobertas de ouro e de prata, quando não estão belas aos olhos dos homens. Então esse pão, que o Senhor Jesus, na verdade, Ele representa para a igreja, ele consiste no quê? No seu plano de vida. E naquilo que você tornou prioridade para você. E eu pergunto, amado irmão, até que ponto nós estamos alienados diante disso que ele pregou aí como coisa prioritária? Até que ponto nós somos crentes nisso aqui? Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta, mas é justiça, santidade, misericórdia. É disso que nós estamos falando aqui. Uma igreja que lá atrás, ela estava incentivada pelos seus pregadores, pelos seus líderes, a se salvar da ira de Deus, a se redimir dos seus pecados, a se arrepender diante de Cristo e se apropriar no evangelho pregado pelo Senhor. Eram pessoas que tinham vontade de ficar na igreja. Atos me prega isso. Tinham vontade de estar na igreja, de ouvir a palavra, passavam horas ouvindo a mensagem do Senhor e horas se dedicando a conhecê-la, a estar por dentro daquilo que ela ensina. Você traz aquela igreja de lá de trás, que o Senhor a levantou pelo poder do Espírito Santo, você consegue vê-la hoje? Não. Porque infelizmente, as instituições não estão sendo governadas por esses princípios que o Senhor regeu, anunciou e pregou. Tem gente aceitando o pão e o circo ao invés do evangelho, se submetendo a esse processo alienador, que é afastar os homens da verdade do Senhor, para ganhar e lucrar por coisas que são miseráveis, que trazem uma sensação de momento, mas que são miseráveis porque não nutrem o homem na eternidade, não o sustentam diante da eternidade. Irmãos, pastor, eu sempre tive um problema sério. Não é com a liderança não, é com o povo. Eu tenho um problema com eles, mas maior ainda com aqueles que o sustentam, e comem do pão que eles jogam, e festejam com eles as festas que eles promovem. Sabe, o mundo não estaria como está se o povo tivesse um pouquinho de consciência, de percepção e reflexão sobre as coisas. Mas está do jeito que está, e o diabo governando tudo isso, porque eles não dão a mínima para a consciência. Mateus capítulo 4, versículo 4. Por um lado, enquanto o sistema tenta empurrar goela abaixo da sociedade, o mercado do consumo, do lucro, do individualismo, da ascensão própria, né? Enquanto a sociedade é incentivada por esses produtos que jogam as ideias, os pressupostos de que o mundo é alguma coisa, de que
o sistema é alguma coisa de que há paz, felicidade, segurança, ali agora naquele lugar, onde os homens se depravam. Jesus lhe fala isso daí, ó. Mateus 4, versículo 4, lê em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Quando o diabo foi lá, querer aplicar esse termo político de persuasão e corrupção em cima do nosso Senhor, de fazer a matéria ser mais importante do que a obediência e a comunhão com Deus, nosso Senhor falou o que para ele? Que o sustento dele estava baseado no que sai da boca de Deus, irmão. Estava sustentado, alicerçado na palavra que Deus comunica. De que a sua vida não dependia das coisas materiais, mas sim daquilo que é espiritual e verdadeiro, que sai da boca de Deus. O sustento, o alicerce, a garantia de que nós não vamos padecer, perecer, morrer nessa caminhada de vida. Diz aí, meu Senhor, para a tua igreja hoje: é o alimento que nutre o estômago, aquele que nutre a nossa alma. O que é sustentabilidade na pregação do nosso Senhor? Saber o que Deus quer. Saiba, conheça que você não vai padecer e perecer. Saiba, conheça e viva isso, que você não vai padecer. Deus sempre vai te abençoar, Ele sempre vai te suster, mas o diabo sempre vai querer te tentar, a querer exatamente resumir a tua vida naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você veste, e não naquilo que você é espiritualmente para Deus. Então você pode dizer que você é batizado, você pode dizer que até você confessou Jesus, você pode dizer que você é membro de uma igreja há anos, mas se isso não estiver sendo praticado pelo teu pensamento e pela tua vida, você não se converteu, eu não me converti, nenhum de nós nos convertemos. Se a prioridade não for a salvação da nossa alma, se o sustento das nossas vidas não for a palavra que Deus comunique, irmão, nós não saímos do mundo. Estamos ali dentro daquela circunferência, aonde homens se submetem a homens e são manipulados por eles. Só uma forma de nós dizermos que nós nos libertamos. E essa forma testemunha que o mundo material não representa mais para nós, não tem importância para nós do que a salvação de Cristo, do que Ele nos oferece todo dia que entramos aqui, ou todo dia que nós oramos, ou todo dia que nós lemos a Sua palavra, que estamos em contato com Ele, e que Ele fala com nós, e que Ele nos revela, e que Ele manifesta o Seu poder, e que Ele manifesta a Sua misericórdia e a Sua compaixão, para que nós possamos ver com a sua mente e os seus olhos. Basta uma palavra que saia da boca de Deus, para a fé você está alimentado. Mas se você vive do pão dos homens, mas não do pão de Deus, você já está condenado, você já está perdido. E fica muito fácil para colocar o pão de Roma na igreja atual. Você já começa a entender, bom, se a prioridade é a salvação da alma para o nosso Senhor, se o sustento do crente é o que sai da boca de Deus, então, minha gente, nós estamos enxergando o quê? Que não tem mais igreja e pregador servindo a Cristo por esses princípios e esses propósitos aqui, mas usando a tática da alienação para colocar a goela abaixo deles, que eles só vão ser abençoados por Deus quando eles tiverem o direito de consumir, lucrar e se sentir importantes. A igreja está percebendo isso? Diz amém.
Cara, você tem que ver a bênção de Deus quando você lucra. Você tem que ver a presença de Cristo na sua salvação quando você se realiza, quando você conquista, quando você se sente importante, quando você se deixa de ser cauda e vira cabeça. É o que está sendo pregado por aí. É perversidade pura. Porque o chamado de Cristo para o homem não consiste na realização material. E nós estamos sendo engolidos por isso, constrangidos por isso, persuadidos também a ceder a essa ideia de que o prestígio da salvação habita nesse cara realizado materialmente. E não naquele ali que pode não ter uma casa, um carro, uma beleza, ou uma imposição econômica, mas confessou os seus pecados, se arrependeu do seu mal e está conhecendo Jesus para ser alguém melhor para Deus. Ele não é visto pela sociedade, mas ele é visto por Cristo. Ele é feito de um propósito, ele é feito de uma obra diferente daquele que o mundo alimenta somente com as coisas supérfluas, momentâneas. Irmãos, muita gente fala que se converteu. Conversão é isso. Muita gente fala que Jesus está na vida dele, e ter Jesus é isso, é ter o pão dele, é estar alimentado por ele. João capítulo 6, versículo 48 ao 58, pode ler. Eu vou ajudar a igreja agora. Amém? Amém? João capítulo 6, versículo 48. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Fala. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, o qual se o homem comer, não morre. Diga: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei minha vida ao mundo. Versículo 53. Então Jesus disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. O que Jesus está pregando aí? Tentando exatamente combater a mesma coisa, a peregrinação pelo cotidiano, e chamar homens para a verdadeira proposição da vida. Sabe, irmão? Viver por Ele. Ah, eu me converti. Ótimo. Prioridade. Qual é a tua prioridade? A salvação da tua alma. Qual é o teu sustento? A palavra que sai da boca de Deus. Qual é a razão da tua vida? Viver por Cristo. Então nós podemos fazer um parênteses aqui, baseado nisso. Qual é o pão que tem nos alimentado mais? Qual é o pão que nós temos dedicado nossas vidas para ganhar, conquistar e nos alimentar dele? Sentido político ou o evangelho? Porque o sentido político me diz: rapaz, faça isso, pega o nome de Jesus, torna ele a insígnia da tua conquista própria,
e por intermédio de certos ensinamentos, não aceite viver uma fé que não te traga lucro, que não te traga satisfação, que não te traga glória. Então é como se o meu Senhor dissesse: ô amigão, sai desse lugar e dá um lugar para quem quer ser crente, vai. Que aqui tem pregador. O que você quer? Você quer o pão e o circo? É o que mais tem aí. Aqui, nós vamos te dar o pão da vida. E quem se alimenta do pão da vida entende o seguinte: que tudo que ele quer, que tudo que ele pede é lei, é regra de vida. Nós vivemos por ele e para ele. Esse é o nosso sacrifício, esse é o nosso lema, esse é o nosso propósito. As pessoas não suportam mais ouvir isso. Elas não aguentam mais ouvir isso. Eu não estou te dizendo. Qualquer fator que aparece lá fora já é uma desculpa para ela não estar aqui. Aonde o incentivo é este: se salva da ira de Deus, hein? Salva-te da condenação. Não escuta o diabo, pois ele quer te dar a corrupção como alimento. Pega o que Jesus está falando na tua vida, olha o que sai da boca de Deus, se alimenta disso, pois estamos sendo convocados por Deus a viver por Cristo inteiramente, e para nós aqui, isso não é opção. Então, se você disser: pastor, essa palavra me constrange, a mim também, mas diante de tudo que está acontecendo lá fora, e o que está sendo pregado aqui, eu preciso saber de que lado que eu vou ficar. O fato é que essa escolha hoje é o que vai definir, na verdade, o que vai ser da tua vida perante Deus. Pode ter certeza disso. Eu certifico, tem pessoas aqui que são batizadas, mas não vivem por Cristo. Então sabe qual é a primeira porta de entrada para essa política dominar a igreja? Sabe qual é a primeira porta? A ignorância. É o veículo dessa política romana, a alienação da palavra de Deus. Minha gente, nós não vamos conseguir dominar a igreja enquanto eles tiverem aproximação e conhecimento dessa verdade. Nós só podemos vencer a igreja. Eu tenho certeza que o diabo pensa assim, quem trabalha para ele também. Nós só vamos conseguir ter poder sobre a igreja quando nós contaminarmos os seminários, quando nós contaminarmos as escolas teológicas, quando nós passarmos a liderar o núcleo do ensino da igreja e começar a ensinar coisas inconvenientes e contraditórias, para nós conseguirmos manipular a igreja cristã evangélica do Brasil. Nós precisamos alienar as pessoas da palavra. Elas não podem ser dominadas conhecendo a verdade, elas não podem ser vencidas com pastores verdadeiros pregando e ensinando a verdade de Cristo para elas. Não tem espaço, você entende? O diabo entra em muita igreja aí, ele é anjo, aqui ele é o diabo. Em muita igreja ele é anjo, aqui nós sabemos que ele é o diabo. Porque o discernimento vem pelo conhecimento, pela consciência. Então hoje o pão e o circo está dentro da igreja porque a ignorância se massificou. Ela está crescente, ela está desenvolvida. Cada dia mais que você vê essa sociedade mudar de calendário, nós nos deparamos com um percentual maior de pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, nada sobre o Evangelho, nada sobre a doutrina da salvação, as coisas fundamentais da salvação. A predominância da ignorância cristã é uma porta de entrada para a política mundial e anticristã dominar a igreja do Senhor. Você tem uma igreja que prega, mas você não sabe o que é conviver com uma que não fala nada.
Tem alguém que congrega hoje aqui que já veio de uma. Então vá lá e pergunte para ele qual é a experiência de você ficar dentro de uma igreja onde você não recebe a verdade, você não recebe a palavra, você não é ensinado com a verdade de Cristo. Quando você descobre que você estava sendo enganado, não é um sentimento horrível, deplorável. Saber que você conviveu dentro de uma instituição chamada Igreja de Cristo por anos da tua vida, não recebendo o ensinamento verdadeiro desse Senhor. É deplorável, mas não faz você ser uma pessoa inocente, mas um utilitário. Vou pegar esse ignorante para construir um templo de Salomão lá no Brás. É isso, eu vou pegar esse ignorante, o dinheiro dele, e vou montar em cima dele e formar o meu império. É isso que eles fazem. Eles precisam das pessoas longe da verdade de Cristo para dominá-las. Então dá licença, nós vamos jogar um pouquinho de estimativas materiais, de ideias de conquista e ascensão própria, um pouquinho disso para você saborear, né? Essa ideia de ser vitorioso. E é isso que o diabo pensava do nosso Senhor, que ele fosse conseguir derrubar ele com essa ideia, mas foi quebrado, vencido pela verdade do nosso Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus Senhor. Quem sai da igreja Cenáculo pela fé, ele sofre por uma outra coisa. Ele sofre porque ele já conhece. Quem sai dessa igreja aqui, ele não consegue encontrar a igreja para ele congregar. 90% das pessoas que abandonaram essa obra aqui por displicência e insubordinação e má conduta, estão perdidinhos da Silva aí. Porque a palavra marca, gente, não adianta. E você vai ficar olhando aquilo lá e vai ficar lembrando do que você ouviu aqui. E querendo ou não, isso é um tormento. O diabo sabe disso. Olha essa juventude que está agora dentro das igrejas. O que elas sabem sobre Jesus? Para dizer que elas podem crer nele. Não sabem nada. Você para perguntar alguma coisa bíblica para eles ver se eles vão te dizer com consistência o que é uma confissão de fé. O que é um arrependimento? O que é um nascer de novo? O que é messianismo? O que de fato representa o Apocalipse na Bíblia? E tantas outras coisas que a gente costuma pregar aqui para vocês aqui, pela misericórdia do Senhor. Nós temos uma geração de bastardos úteis, que o anticristo vai governar, meus amados irmãos, e a igreja está metida nessa coisa toda, porque ela está completamente afastada da graça do Senhor. Ore por ela, interceda por ela. Mas fica fácil você colocar o pão e o circo dentro dela hoje, porque ela não prega. O texto de Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor dá um segundo ponto aqui para nós nessa noite. O conceito de que igreja, no sentido mais coletivo, representa aqueles que Jesus conquistou e ganhou no seu precioso sangue, a igreja de Deus, e que agora vão poder testemunhar o seu fato, a sua obra. Lê Atos 1:8. Amém. Então, até que ponto uma igreja pode virar um circo? Até que ponto uma igreja pode virar um coliseu? A partir do momento em que ficar certificado ali que ela funciona para homens. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor me dá uma visão de que a igreja foi instituída a partir dele, do que ele fez, do que ele é, daquilo que ele representa. A igreja não é um patrimônio da humanidade. A igreja não é uma instituição para servir o Estado e muito mais a sociedade. A igreja é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18, Colossenses 2, 19. A igreja é o corpo de Cristo. Ela existe para servir ao Senhor. Ela está aí para servir ao Senhor. Então, se nós olharmos para esta
para este ensinamento, se nós levarmos em consideração esse ensinamento, a igreja existe não é para atrair público, ela existe para servir o seu Senhor e o seu propósito. Vocês vão receber poder do céu para testemunhar o meu nome na terra. Vocês vão receber o Espírito Santo para testemunhar o meu nome na terra. Recebereis poder do alto para serem testemunhas vivas daquilo que eu operei aqui entre vós. Não é isso que ele está falando aí? Então, o corpo não existe antes da cabeça. O corpo existe porque a cabeça veio primeiro. E a cabeça é Cristo, irmão. Qual a melhor igreja para congregar? Aquela que eu me certifico de que eu vou chegar lá e ela existe para servir ao Senhor e não para gerar, público, produzir público. É o conceito errado da sociedade. E é isso que o sistema, na verdade, se alicerça. Alimentar a ideia de que o lugar que te acolhe tem que se te satisfazer, precisa te realizar. A minha conversão com Cristo foi diferente. O lugar que te acolheu para te pregar Jesus, se Ele te prega Jesus de verdade, ainda que te contrarie e te entristeça, fica lá para se salvar. Amém ou não? Amém. Ainda que te escandalize, te perplexe, ainda que te entristeça, Paulo disse isso. A tristeza, quando ela vem porque Deus fala, ela opera arrependimento para a salvação. Fica lá, filhão, e deixa Deus tratar com o teu barro, com o teu vaso. Deixa Deus tratar com a tua vida. Ali é o lugar aonde você vai poder se salvar, aonde Deus fala, aonde o corpo anda como o cabeça manda, não importando de maneira nenhuma quem são as pessoas que vão ouvir. O que interessa é que o que elas vão ouvir, o que elas vão escutar, proceda daquele que está como líder e cabeça desta instituição. Então ninguém vem para a igreja que Jesus fala para se divertir, ninguém vem para se sentir bem, o crente, né? Ou então o que é ser crente? A primeira coisa que ele analisa é se ele vai ter palavra. E o segundo passo é medir a insistência da igreja em convertê-lo. Você vê insistência por parte de nós aqui? Se você não vê, ore por nós. Nós queremos ser insistentes para te ganhar para Jesus. Ainda que os teus olhos fiquem esbugalhados, tá? Ainda que você perca a paciência conosco, é o nosso serviço por Jesus, ganhar você para Ele. A igreja não foi feita para ser do povo, a igreja foi feita para ser de Cristo. O evangelho não foi construído na igreja, o evangelho foi feito por Deus e a igreja saiu dele. São ordens que eles estão quebrando, irmãos, e por isso a política do pão e do circo está entrando nelas, porque eles não querem a igreja de Deus, eles querem a igreja do povo. Não é o meu caso, eu não sei o teu. Estou há 22 anos lutando para ter uma igreja de Deus aqui nesse lugar aqui, e dedicando irmãos comigo aqui, nesse propósito. É duro, filho, é difícil, porque o público pede o genérico, meu santo Deus. Tá? Não dá para ficar rico não, irmão. Você fica até pobre, financeiramente. Tá? Não, você fica assim, ó, essa cena que você vê aí, ó. É banco sobrando para a gente sentar. O evangelho verdadeiro não dá público, não dá muvuca, não dá passeata, não é show. O evangelho, irmão, por incrível que pareça, ele é uma ameaça para essa sociedade que está lá fora agora, inclusive os evangélicos, que se perderam com a ignorância. Então, se você está tendo problemas já com que é a mensagem que essa igreja prega, toma cuidado, para você não fazer a troca do justo pelo bandido. Toma cuidado para você não mandar crucificar o santo e mandar soltar Barrabás. Não vai cometer a mesma porcaria que Israel fez. E é muito fácil cometer esse erro
o erro, sabe, histórico, muito fácil. Passa a permitir que as ideias lá de fora te influenciem, que esses erros vão ser cometidos por você também, mesmo dentro de uma igreja sincera. Lucas 24, versículo 41 ao versículo 47. Amém? Pastor, estou terminando já, os irmãos. Seguro o vínculo com o Senhor e com a palavra dele ainda. Lucas capítulo 24, versículo 41. A igreja preparou? Está firme agora? Leia. Amém? Versículo 41. Melhor dizendo, 46, eu vou ler para você. E disse: eis que está escrito, Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Então, em seu nome, se pregará o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Lê o outro. Envia a promessa de meu Pai, até que sejais revestidos do poder. Amém, cenáculo? Amém. Olha o Senhor atuando na igreja, para que ela não vire uma instituição humana, a igreja do povo. Qual é a missão da igreja? Vai fazer o evangelho ser rico com almas. Anuncie o evangelho. O evangelho, nós estamos pregando tanta coisa dentro da igreja hoje. O que é evangelho? Muita gente não sabe nem mais dizer o que é evangelho. Até stand-up tem hoje na igreja evangélica. Amém ou não? Até stand-up tem, irmão. Pelo amor de Deus. O que é evangelho? Arrependimento, remissão de pecados, conversão. E de pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, quando o meu Senhor pede para que a mensagem dele fosse conhecida, ele especifica do que ela é feita. E a missão da igreja é essa: traduzir isso para a sociedade. O que seria a salvação de Cristo em poucas palavras? E deixar claro para a humanidade como ela se salvaria hoje, se fosse crente nele. O grande problema é que a igreja tem a missão, mas se ela não tiver o evangelho, de nada vale o que ela faz. Entende? Muitas são missionárias, mas não levam por evangelho. Então, do que vale elas serem missionárias? Eu lembro rapidamente aqui para vocês aqui, quando os Estados Unidos mandou missionários para cá, no Brasil, na época de Getúlio Vargas. Sabe quem eram esses missionários? Agentes americanos, infiltrados na Amazônia aqui desse país, para extrair a riqueza mineral aqui. Eles não entraram aqui no Brasil para evangelizar porcaria nenhuma, entraram aqui para saber exatamente como desenhar uma forma de explorar as riquezas desse país aqui. Quando o Getúlio foi tentar barrar a exploração, mataram ele. Ei, Brasilzão! Olha, a igreja tem uma missão, mas a minha também tem. Nós pregamos o evangelho. Vai lá ver se eles pregam o evangelho. O que tem lá? O circo, a arte de trazer público, com espetáculo, com show pirotécnico, entendeu? Gerar referências, estrelas, que é o que tinha lá no Coliseu. Popularizar a invencibilidade. Sabe qual é a invencibilidade? O cara é conhecido, tem igreja no mundo todo, tem mais de 1000 livros escritos, olha com quem você está mexendo, não mexe nele, tem mais de 1000 CDs gravados, mais de 100 prêmios de melhor voz, não mexe com ele, dizem eles para mim, entendeu? Mas eu sei que eles são tudo palhaço e picadeira do circo, que esses caras estão tudo aí alimentados pela maçonaria e pelo sistema, para ficar exatamente prendendo as pessoas na emoção, prendendo as pessoas nesse glamour, porque assim
elas alienadas pela música, pelo show, pelo estrelismo, pela fama desses homens. É uma igreja que não vai dar trabalho para o diabo, irmão, porque elas vão estar muito bem ocupadas com a superficialidade. Mas uma igreja que ora, que clama, que se santifica, que quando abre as portas, vai pregar o evangelho, ela representa para o sistema um comprometimento muito sério. Amém ou não? Amém. Se tem uma coisa que o diabo teme, é a igreja fiel. É a igreja que não mede as palavras quando ela prega o evangelho. É uma igreja alimentada e alicerçada por Cristo e inspirada por Ele a falar de tudo, sem comprometimentos e rodeios. Mas já essa que traz o público e faz show, traz o público e prende a atenção deles com o estrelismo. Vocês precisam entender o seguinte: ela não está espiritualmente só dominada pelo diabo, ela foi instituída pelo sistema. Elas existem para provocar isso que eu estou pregando aqui. Foi uma coisa que eu falei outro dia e falei várias vezes já, para quem me pergunta: qual a opinião do senhor sobre como o diabo governa esse mundo? A minha opinião, principalmente a apostasia, que não é uma marcha regular, administrada por demônios só, mas por pessoas que estão conscientes do que estão fazendo, inclusive com o evangelho do Senhor. Você acha que a música gospel hoje, ela chegou no âmbito que chegou, porque eles só querem dinheiro? Vai ver lá o vídeo que aquela Aline Barros gravou com uma das músicas dela num cenário infantil, que teve um irmão que trabalhou aí o cenário aí com pesquisa. Todo ele está formatado em figuras do templo maçônico. Como que uma pessoa pode virar vítima de uma coisa como essa? Não se trata de simples ambições humanas, mas de agentes formatados para construir templos com esse interesse, de dar entretenimento e emoção para o povo, ao invés da verdade de Cristo. Se a minha missão for agradar a homem, já dizia Paulo, como devo servir meu Senhor? Se a minha missão for atender a demanda da felicidade, da emoção, da alegria, da diversão, do jogo, como alegrar o meu Senhor? É o que as igrejas estão, na verdade, hoje, no novo paradigma, alimentando as multidões. Elas ficam porque tem circo, porque elas vão ter com que se entreter, porque não querem o compromisso real com o Senhor Jesus. Irmão, abre teus olhos. O pão e o circo pode estar dentro de você, e você não está querendo enxergar. Sabe, o espaço que Deus fala pode estar ficando monótono para você, porque você está à procura de elementos que Deus não está nem um pouquinho interessado em oferecer a você. Ele procura espaço onde a fé e o amor e a esperança do Senhor Jesus sejam colocados. O último texto que eu queria dar para os irmãos, Mateus 28, 20. Olha o que o Senhor fala sobre ministérios agora, relacionado à igreja que Ele acredita ter ganho com o seu sangue, a igreja de Deus. Mateus 28, 20, lê esse texto bem alto, cenáculo. Está claro para você? A igreja que ele acredita é aquela que sabe passar a ensinar às pessoas o que ele ensinou. E ele está presente nessa igreja até a consumação dos séculos. Amém, cenáculo? Amém. Eu te falava, irmão, que a porta da entrada, Ponte Cristo, na igreja é a ignorância. E a outra é essa daqui, ó. Quando a igreja passa a não mais servir a Cristo, mas a ideias e ideologias, está a serviço do povo e não do Senhor.
Ah, então vamos pegar essa daí também, aquela outra lá também, e aquela outra lá também, porque o líder dela, o sacerdote dela, é vendável. Ele se suborna por qualquer coisa, vamos comprar ela. E nós não temos números aqui, indicativos aqui, porque são muitos, para chegar numa conclusão até onde isso penetrou e dominou a igreja atual. O fato é que é perceptível que nós temos hoje o anticristo governando essa terra e se instalando a cada dia mais, se preparando para se manifestar de uma maneira de identidade própria, à custa de uma igreja que não funciona, de que ela não provoque nem representa risco nenhum para ele. Entenda isso, que ela existindo e não existindo é a mesma coisa. Nós somos colaboradores disso. Nós estamos participando disso. Senhor, me repreenda se eu tiver. Senhor, me converta se eu tiver. Se num dado momento, Senhor, eu participei, eu comunguei, para que isso chegasse aonde chegou, a predominância da ignorância. Eu como pastor principalmente, Senhor, me trata, me repreenda. Tem tempo de eu me converter e consertar isso, Senhor? Acho que é o que todo mundo devia pensar. Desde aquele que fala, como também aquele que escuta. E que deveria repreender o seu líder e exigir dele mais legitimidade. Oh meu Senhor, me repreenda e me exorta. Se eu construir uma instituição, Senhor, com os meus esforços e com a ajuda daqueles que me acompanham, para alimentar ideologias, sustentar as ideias. Oh Senhor, me converta e me repreenda se eu estou participando desse esquema, que ao invés de trazer os fatos da tua salvação, nós estamos dando diversão, emoção. Me repreenda, Senhor, se quando eu estou tocando esse instrumento e cantando um louvor para te glorificar, eu esteja fazendo para alimentar uma vaidade minha e de alguns aqui. Me repreenda, Senhor, se eu tenho feito isso, usufruindo da tua graça, usufruindo daquilo que o Senhor pagou com a vida, para exercer a arte do entretenimento, e querer a minha fama. Me repreenda, Senhor. Será que você está me ouvindo bem? Eu tenho consciência, tenho a tua também. Até que ponto nós temos participado disso tudo que está sendo pregado hoje aqui? Será que se nós fôssemos um pouquinho fiel, na medida certa, não teríamos ajudado muitos que estão lá fora lá, a não estarem aqui dentro desse espaço de horror, expostos, como a sociedade está, e muitos dentro da igreja também. O apelo que eu te faço hoje aqui é que caso você deixou ou permitiu que o mundo se tornasse a coisa mais importante da tua vida, se arrependa. Você se afastou de Cristo porque você está fora da palavra. Se arrependa. Se caso o teu posicionamento for esse aqui, de que a igreja tem que te servir, de que nós somos um instrumento de alegorias, se arrependa. Se o teu conceito é esse, que eu subi aqui no púlpito agora inclusive, para amenizar os impactos da tua desgraça, da tua insatisfação, da tua falta de realização, e não consegui fazer isso hoje. De novo, né? Será que eu te frustrei? Não trazendo aqui nesse púlpito hoje aqui um manual de autoajuda para melhorar um pouquinho a tua vida? Se arrependa do teu pecado. Essa semana mesmo um membro aqui dessa igreja se despediu desse ministério, dizendo que ele não encontrava mais razões de congregar aqui porque ele não via frutos
dele. E a sua esposa veio falar isso para mim. Eu disse, mas não é o contrário, a igreja é onde tem que acontecer a cura. É aqui onde acontece a libertação, é aqui onde os homens se encontram com a salvação, não é o contrário. Ele deixa de vir na igreja porque ele não conseguiu cumprir a estimativa do evangelho. É o contrário, minha senhora. Então toma cuidado, porque esse cara está jogando lábio em cima de você. Porque quando eu me olho e não me vejo no caminho de Jesus, aí é onde eu encontro mais razão ainda para ficar aqui e buscar ainda mais esse Senhor e não abandonar e largar. Essa é a questão. Então a igreja de Cristo passa a não ser tão atraente para mim, porque ela não oferece motivações, impulsos, satisfações carnais. Porque toda a sua mensagem está baseada numa renúncia, numa vida exclusiva por Jesus, numa vida por Ele, numa santificação para a sua glória. E quem não está disposto a se doar a isso e se entregar por esse propósito, não fica aqui, não vai querer estar no nosso meio, não faz parte dele essa igreja que Jesus comprou com o seu sangue, essa liderança que se mata pela salvação das almas. Eles não têm valor nenhum por isso. Eles querem a diversão, eles querem o isolamento dos seus problemas. Se arrependa se você estiver contaminado com isso. Peça ao Senhor Jesus para que te liberte. Principalmente aqueles que não se sentem mais alegres e realizados, aonde Jesus fala, meu santo Deus, isso é estranho demais, você está endemoniado. A palavra de Deus te constrange, não o pecado. Você está com o diabo. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Hoje, nós não demos aqui a mensagem do dia, a reflexão do dia, mas a mensagem de Cristo universal. O pensamento do dia, sabe essa coisa de filosofia? Frases famosas. Não, nós te demos uma coisa mais importante do que isso: o pão da vida. E a igreja que prega a palavra dele. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.